Olá pessoal, sou César, o seu professor. Estamos iniciando mais uma aula de Excel 2019. Na aula de hoje, criaremos um gráfico demonstrativo de metas de vendas, como este que você está vendo agora aqui na frente. Para isso precisaremos de dois gráficos, um gráfico de colunas, que é esse gráfico de cor laranja, e um gráfico de linhas, que é esta linha roxa. Então teremos dois gráficos, um gráfico de colunas misturado com gráfico de linhas. E desse modo, será muito mais fácil visualizarmos qual vendedor atingiu ou qual vendedor não atingiu a meta. Tenho certeza, se você aprender a criar esse gráfico, utilizar no trabalho, você irá começar a se destacar na empresa. E agora, para criar esse gráfico aqui, eu tenho aqui uma planilha com vendedores, as vendas de cada vendedor, e a meta de cada vendedor. A meta para cada vendedor é de R$200 mil. Agora vamos analisar o gráfico. Como eu falei, temos um gráfico de colunas, que é o laranja, essas colunas laranja, o gráfico de colunas, e aqui essa linha roxa é o gráfico de linhas. E observe que essa linha, o gráfico de linhas, está bem na posição aqui no valor de 200 mil, que é a meta de cada vendedor. Então agora fica fácil sabermos qual vendedor atingiu ou não atingiu a meta. Por exemplo, eu tenho aqui o vendedor Tocofome. O vendedor Tocofome, ele não atingiu a meta. Por quê? Porque a coluna dele não chegou na linha aqui de 200 mil. A vendedora Lambisgoia, ela ultrapassou a meta. A vendedora Fechaves, ela não atingiu a meta, não chegou na linha. O vendedor Rolando Caio, ele ultrapassou a meta de 200 mil. A vendedora Gina Fonfon não atingiu a meta. O vendedor Astolfo Gil não atingiu a meta. O vendedor Caindiscada ultrapassou a meta. E a vendedora Mag Bisurada não atingiu a meta. Então, você observe agora que com este gráfico de linhas aqui, ficou bem mais fácil visualizar qual vendedor atingiu e qual vendedor não atingiu a meta. Então, este é o nosso objetivo na aula de hoje. Vamos criar esse gráfico aqui do zero. Então, eu vou clicar aqui em outra planilha, que eu já deixei aqui. Tenho aqui os nomes dos vendedores e tenho as vendas. Não coloquei aqui ainda as metas, que vamos fazer daqui um pouco. Mas antes de criar o gráfico, vamos observar aqui as vendas. Eu tenho aqui 120 mil, 220 mil, 150 mil e assim por diante. Agora observe a casa decimal de cada venda, 00000. Então a casa decimal aqui é 00 em todas as vendas. Então o que eu quero fazer agora? Eu quero tirar daqui esse zero, ou seja, eu não quero mais essas casas decimais aqui 00, porque não tem necessidade dela ficar aqui. Como é que eu tiro? Eu vou selecionar as vendas, selecionei as vendas a partir do 120, acompanho o ponteiro do mouse. Agora eu vou aqui no grupo número. Aqui no grupo número, eu tenho este botão aqui, ó. Este botão aqui é o botão de diminuir casas decimais. Eu tenho que tirar duas casas decimais, então eu vou dar dois cliques. Mais um clique, dois cliques e observe, não tem mais aqui aquelas casas decimais 00. Bom, agora podemos começar o nosso gráfico. Vamos entender o contexto então. Queremos criar um gráfico demonstrativo de metas, de vendas, onde teremos um gráfico de colunas misturado com um gráfico de linhas. Mas vamos pensar o seguinte primeiro. Vamos pensar somente no gráfico de colunas. Depois iremos inserir o gráfico de linhas. Então, vamos aprender primeiro como fazer o gráfico de colunas, vamos focar somente nele e depois iremos inserir as metas com o gráfico de linhas. Bom, para fazer um gráfico, qual é o primeiro passo? O primeiro passo para criar um gráfico é você selecionar os dados que deseja no gráfico. Por exemplo, no gráfico de colunas queremos criar, o que eu quero nele? Eu quero os nomes dos vendedores e quero as vendas. Então, este é o primeiro passo. Então, o primeiro passo qual é? Selecionar os dados que queremos no gráfico. Então, vamos selecionar. Eu vou aqui no primeiro nome, Tocofome, mantenho o ponteiro do mouse pressionado, vou até vendas e desço. Pronto. Já tem o primeiro passo pronto, que foi qual? Selecionar os dados que queremos no gráfico. E qual é agora o segundo passo? O segundo passo é escolhermos qual gráfico iremos utilizar, qual gráfico iremos criar. Nós queremos um gráfico de colunas. Então, como é que eu faço isso?
eu vou lá em cima, acompanho o ponteiro do mouse, eu vou lá em cima na guia inserir. Eu tenho aqui a guia inserir. Vou dar um clique nela. Venho aqui para a direita e eu tenho aqui ó, um grupo de nome gráficos. Nesse grupo gráficos eu tenho vários gráficos, mas o que me interessa é esse aqui, ó, gráfico de colunas. Vou dar um clique nele e eu tenho aqui ó, gráfico de colunas 2D, observe ali na planilha. Tenho gráfico de colunas 3D, tenho gráfico de barra 2D e tenho barra 3D, mas o que eu quero é o gráfico de colunas 2D. Então cliquei e já tenho aqui o gráfico. E aqui em cima uma barra com várias opções para o gráfico. Bom, um detalhe, sempre que você criar um gráfico, observe aqui em cima, eu vou marcar aqui, sempre que você criar um gráfico, aparece essa seção aqui, ó, com uma guia design e uma guia formatar. Então eu tenho aqui, ó, ferramentas de gráfico com uma guia design e uma guia formatar. Conforme a versão do Excel pode mudar, por exemplo, em vez de design aqui, pode estar escrito, por exemplo, gráfico do design. Então, mas não se preocupe, você vai se adaptar porque é semelhante. Então, criou um gráfico, vai aparecer aqui design e formatar, que se refere ao gráfico. Bom, agora vamos examinar aqui o nosso gráfico. O que nós temos neles? Nós temos aqui no gráfico um título do gráfico, eu posso colocar um título ou posso apagar o título. Tenho aqui embaixo um eixo vertical. Eixo vertical tem os valores, que seriam as vendas. Aqui eu tenho um eixo horizontal, que seria o que? Os nomes dos vendedores. E aqui eu tenho alguns botões que vamos utilizar depois. E aqui eu tenho as barras, que é o meu gráfico, as colunas, que é o meu gráfico propriamente dito, o meu gráfico de colunas. Como é que eu sei qual vendedor vendeu mais? Quanto maior a coluna, maior a venda. Por exemplo, qual é o vendedor com a maior venda? É o que tem a maior coluna, que é o rolando volta. Então, o vendedor rolando volta tem a maior coluna. E quanto ele vendeu? Vamos aqui para a esquerda. Vendeu 300 mil. Qual o vendedor que vendeu menos? Quem tem a menor coluna, que é o Astolfo Gil. Olha só, o Astolfo Gil vendeu mais ou menos quanto? A linha dele aqui está na posição 50 mil. Então, ele vendeu um pouquinho mais que 50 mil. Vendeu 80 mil. Então, aqui está o nosso gráfico de colunas. Agora nós vamos fazer aqui alguns ajustes. Por exemplo, eu tenho aqui um título do gráfico. Digamos que eu não queira mais um título no gráfico. Como é que eu faço para apagar? Tem vários modos. Eu poderia clicar nesse gráfico, cliquei aqui no título do gráfico e no teclado apertar a tecla Delete. Apaguei o título do gráfico. Então o modo de você apagar o título é um clique e Delete. Vou dar um Ctrl Z para desfazer. O outro modo é você clicar aqui no título do gráfico e você vem aqui nesse botão em forma de um sinalzinho de mais. Clico nele, eu tenho a opção aqui, ó, título do gráfico. Está marcado. Se eu desmarcar, some o título do gráfico. Se eu marcar, volta o título do gráfico. Mas nós queremos um título. Então o que eu quero fazer agora? Antes, como é que eu faço para tirar essa caixinha daqui? Basta clicar fora dela e clica de novo aqui na área do gráfico aqui. Bom, eu quero colocar um título para esse gráfico, então eu vou dar um clique. Cliquei e eu começo a escrever. Demonstrativo de metas. Demonstrativo de metas. Mas observe o seguinte. Quando eu comecei a escrever, não apareceu aqui. Aonde que está aparecendo o que eu estou escrevendo? Ele apareceu, olha só, aqui em cima, ó, na barra de fórmula. Demonstrativo de metas. Deixa eu colocar o M maiúsculo aqui. Então, quando você começou a escrever, ele não escreveu aqui no título, ele escreveu aqui na barra de fórmula. Então, aqui está, demonstrativo de metas. Vou apertar a tecla Enter e apareceu aqui, ó, demonstrativo de metas. Para tirar a seleção, vou clicar aqui nessa área do gráfico aqui. Bom, o que eu quero fazer agora? Eu quero formatar esse título, quero colocar uma cor nele e colocar também em negrito. Tem dois modos de eu fazer a tarefa aqui. Tem dois modos de eu usar a formatação aqui. Vamos ver o primeiro modo. Primeiro modo, eu dou um clique, ficou selecionado o título. Agora eu vou selecionar demonstrativo de vendas. Então eu venho com o mouse, com o ponteiro do mouse aqui em demonstrativo, no meio da palavra demonstrativo, ou seja, eu mantenho o mouse pressionado em demonstrativo e vou arrastando para a direita. Aí selecionou todo o texto. Vamos fazer novamente, vou clicar fora, clico para selecionar a caixa, dou um clique em demonstrativo e fico segurando e arrasto para a direita para selecionar todo o título.
Quando eu selecionei todo o título, eu largo o botão do mouse e aparece essa mini barra de formatação aqui. Então, vou colocar negrito e a cor da fonte, vou colocar por enquanto vermelha. Se quisesse, poderia mudar também aqui ó, o tamanho da fonte, mas não quero. Clico fora. Pronto, já coloquei aqui a formatação do título. O outro modo de você formatar o título é o seguinte, eu vou em cima do título e clico com o botão direito no mouse. Botão direito, aparece essa lista aqui e mais essa caixinha aqui em cima. Preenchimento, se quisesse mudar a cor da caixa, do fundo, eu não quero. Eu quero mudar o texto. Então, nessa lista aqui, ó, nessa lista, eu tenho aqui fonte. Vamos fazer novamente? Vou clicar aqui fora. Clico com o botão direito. Nessa lista aqui, eu vou clicar na opção fonte. Abriu esta janela aqui. Nessa janela eu tenho algumas opções. Por exemplo, eu tenho aqui cor da fonte. Posso mudar a cor da fonte, a cor do texto. Aqui eu tenho o tipo de fonte, posso mudar o tipo de letra. Aqui eu tenho o estilo da fonte, que eu posso colocar negrito, itálico. E aqui eu tenho o tamanho da fonte, mudar o tamanho da letra. E aqui eu tenho outras opções, se você quiser, você pode testar em outra ocasião. O que me interessa atualmente é cor da fonte. Então, eu vou clicar nessa caixinha aqui que é a cor da fonte. Cliquei e vou colocar este azul aqui. Ó. Cliquei no azul. Aqui eu tenho negrito, que deixa a letra mais destacada. Se você não quisesse negrito, você clicaria nessa seta e colocaria regular, que é sem negrito. Mas eu quero negrito, vou clicar aqui e vou colocar negrito. Também tem itálico, que é para inclinar a letra, e negrito e itálico, ou seja, destacado e inclinado. Mas eu quero só negrito. Não quero mudar o tamanho da fonte. Então, eu mudei a cor da fonte e coloquei negrito. Vou dar um OK. Observe, já está azul e negrito. Vou clicar aqui do lado, na área do gráfico. Agora eu tenho aqui esse eixo vertical de valores. Eu quero colocar também aqui a cor azul, a mesma do demonstrativo de metas. Como é que eu mudo? O mesmo modo que eu fiz lá. Eu tenho aqui os valores. Então, em qualquer valor, eu vou clicar com o botão direito do mouse novamente. Botão direito e aparece aquela lista, onde eu vou clicar onde? No que? Fonte, que nem antes. Clique em fonte, apareceu a mesma janela de antes. Aqui em cor da fonte, vou clicar na caixinha e vou botar aquele mesmo azul lá de cima. Não quero colocar, eu vou deixar regular. Se eu quisesse negrito, era só clicar aqui e escolher negrito, mas não quero. Vou deixar regular sem destacar muito. OK. E está aqui, ó, o eixo Y, que é na vertical, com a cor azul. Agora eu tenho aqui embaixo o eixo horizontal, que são os nomes dos vendedores. Também quero colocar a mesma cor azul. Então, qualquer local aqui dentro, botão direito, aparece aquela lista. Eu vou clicar aqui na opção fonte. Apareceu aquela caixinha que a gente já conhece. E aqui em cor da fonte, vou botar o mesmo azul. Vou dar um OK. Pronto, vou clicar aqui para tirar a seleção. Então já temos o título formatado, o eixo vertical de valores e o eixo horizontal, que são os nomes dos vendedores. O que eu quero colocar agora? Eu tenho essas colunas. Essa coluna está muito fininha. Eu quero deixar essa coluna um pouco mais larga. Como é que eu faço para mudar a largura de uma coluna? Eu vou, não importa a coluna, eu vou em qualquer coluna. Então, pegar essa coluna aqui. Nesta coluna, vou clicar com o botão direito do mouse. Então, em qualquer coluna, clico com o botão direito, aparece essa lista aqui. E eu vou clicar na última opção, que é formatar série de dados. Então, vou clicar em formatar série de dados. Apareceu esse painel aqui. Nesse painel, eu tenho aqui esta opção, que é largura do espaçamento, que atualmente está com o valor 219%. Quanto maior esse número, mais fina é a coluna. Quanto menor o número, mais larga é a coluna. Então, eu vou colocar aqui, eu podia usar setinhas para aumentar ou diminuir, mas eu vou escrever. Colocar aqui 50. Então, eu diminui de 219 e eu diminui para 50. Então, como eu diminuir, a largura da coluna vai ficar mais grossa. Então, a coluna vai ficar mais larga. Então, vou dar um Enter. Vou fechar esse painelzinho aqui. Olha só, a coluna já está mais larga. Vou tirar a seleção, clicando aqui nessa área vazia aqui. O que mais que eu posso fazer agora? Antes, quero mostrar o seguinte. Eu tenho aqui umas alças, umas bolinhas aqui. Por exemplo, se eu vir nessa alça aqui, ó, e eu posso aumentar o gráfico ou posso diminuir.
Como eu diminui demais, olha só, cada nome ficou na diagonal. Se por acaso você montar o gráfico e o nome ficar na diagonal e você não quer isso, basta vir aqui na alcinha da direita e aumentar um pouquinho até ficar como está agora. Bom, então já sabemos também aumentar e diminuir o gráfico. Agora eu quero mudar a cor de cada coluna. Tem dois modos. Um dos modos é apertar em qualquer coluna, clico com o botão direito e eu tenho aqui preenchimento. Clique em preenchimento e tem as opções aqui. Então, novamente, botão direito, clique em preenchimento e tem as opções de preenchimento. Esse é o modo. Vou clicar aqui fora. O outro modo é clicar com o botão esquerdo, o botão normal. Então, vou clicar em qualquer coluna com o botão esquerdo. Aí eu venho aqui em cima, eu tenho aqui, ó, formatar. Vou clicar nessa guia formatar, que é a de ferramentas de gráfico. Tem design e tem formatar. Vou clicar em formatar e vou clicar em preenchimento da forma. Cai nas mesmas opções que nós vimos antes. Eu vou colocar, por exemplo, aqui uma cor amarela. Vou clicar, olha só, a amarela ficou muito clarinha. Como é que eu faço novamente? Clico com o botão esquerdo, o botão normal em qualquer coluna. Já está na guia formatar, clico em preenchimento da forma e vou pegar este laranja aqui. Pronto. Vou clicar fora. Então já tenho aqui minha coluna laranja, mas eu quero deixar um pouquinho mais bonitinha. Eu quero colocar uma sombra aqui do lado. Como é que eu faço para colocar uma sombra aqui do lado? Clico em qualquer coluna, venho aqui em efeitos da forma, vou clicar, eu tenho aqui sombra, passo para a direita e vou descer nessa opção aqui, a primeira opção aqui de externa. Cliquei, vou tirar a seleção clicando aqui na área do gráfico vazia e olha só, já tem uma sombrinha, já deu um visual bem melhor ao nosso gráfico. Agora, por exemplo, com esse gráfico de coluna, nosso gráfico já está pronto. Você viu que é bem fácil fazer um gráfico de colunas. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, o Rolando Volta. Se eu vir até a coluna dele, ele vendeu 300 mil. A Lambisgoia vendeu quanto? A linha dela aqui tem 200 mil. Então ela vendeu um pouquinho mais ou menos 220 mil. O Astolfo Gil, que é o que menos vendeu, a linha dele está aqui em 50 mil. Então ele vendeu um pouquinho mais que 50 e não chegou a 100. Então ele vendeu mais ou menos 80 mil. Então você viu que é muito fácil fazer um gráfico de colunas. Mas podemos fazer mais uma modificação ainda. Esses valores aqui, ó, do eixo vertical, que é o eixo Y, eu quero apagar. Por quê? Eu quero colocar as vendas de cada vendedor na parte de cima de cada fatia. Desculpa, de cada coluna. Então, em cima de cada coluna eu quero colocar a venda dele. Então, eu não preciso, por enquanto, desse eixo vertical. Como é que eu apago esse eixo vertical? É bem fácil. Eu podia clicar nele e apertar a tecla Delete. Vamos fazer de outro modo. Eu venho aqui no botão de mais, clico no botão aqui de mais. Eu tenho aqui, ó, eixos. Aí eu venho aqui nessa setinha, vou clicar nessa setinha. Eu tenho duas opções, eixo horizontal e eixo vertical. Eixo horizontal são os nomes dos vendedores. Então, se eu desmarcar eixo horizontal, repare que os nomes dos vendedores sumiram, mas eu preciso dos nomes ali, então vou deixar marcado. O que eu não quero é o eixo vertical, que é o eixo de valor. Então vou desmarcar. Olha só, sumiu o eixo de valores. Agora eu vou colocar aqui em cima a venda de cada vendedor. Então, vou clicar fora para tirar essa caixa, é só clicar fora dela para lembrar. Então, agora eu quero colocar aqui em cima de cada coluna as vendas. Então, clico aqui na área do gráfico, venho no botão de mais novamente, e eu tenho aqui, ó, rótulo de dados. Então, basta marcar a opção rótulo de dados e observe que cada venda já está acima da sua coluna. Agora eu não preciso mais, vou clicar aqui na área vou clicar fora primeiro para fechar aquela caixinha, vou clicar aqui no gráfico. Bom, agora que eu tenho as vendas de cada vendedor em cima aqui de cada coluna, eu não preciso dessas linhas aqui, ó. Eu vou apagar essas linhas. Vou clicar, aqui tem que ser na segunda linha, não na primeira, aqui, ficou um monte de bolinha. Então, cliquei aqui na linha, ficou um monte de bolinha, quer dizer que ela está selecionada. No teclado eu aperto a tecla Delete e pronto, já temos aqui o nosso gráfico de colunas. Então, pessoal, viu que é muito fácil fazer um gráfico de colunas, demos uma melhorada nele. Bom, agora qual é o nosso próximo objetivo? Temos um gráfico de colunas, só que agora eu quero colocar as metas de vendedor. Assim fica meio difícil ver
qual vendedor atingiu a meta. Eu quero deixar algo mais profissional. Eu sei que a meta, nós vamos colocar a meta de 200 mil para cada vendedor. Então, eu vou arrumar, vamos fazer alguns ajustes aqui no gráfico. Primeiro, vou pegar esse gráfico, trazer um pouquinho mais para cá, que eu vou precisar de espaço aqui para colocar as metas. Então, vou deixar mais ou menos aqui. Agora, eu vou tirar, eu não quero mais esses rótulos aqui. Então, eu vou tirar, vou lá no botãozinho de mais, para colocar as vendas em cima de cada coluna, nós utilizamos o rótulo de dados. Agora eu quero tirar, é só desmarcar rótulo de dados. E eu quero voltar agora com aquela coluna, aliás, com aquele eixo vertical de valores. Então, aqui em eixo, tem aquela setinha. Lembra que antes nós desmarcamos essa opção, agora eu vou marcar novamente. E já temos aqui, novamente, o eixo de valores. Para fechar esta caixa aqui, é só clicar fora. Agora é o seguinte, temos nosso gráfico novamente aqui. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos ir um pouco além. Vamos fazer algo bem interessante, que é criar um gráfico de linhas para mostrar com mais facilidade as metas de cada vendedor. Então eu venho aqui na planilha, aqui na célula C4, vou escrever metas. Vou dar um Enter. Agora eu quero formatar essa palavra metas com essa mesma cor que está aqui em negrito. Eu posso fazer assim, ó. Eu posso clicar aqui, cliquei aqui em vendas, aí eu venho nesse botão aqui, ó, pincel de formatação. Quando eu clico no pincel de formatação, eu copiei a formatação que estava nessa célula. Agora, quando eu clicar em metas, essa formatação vem para cá, ó. Cliquei em metas, formatou igual. Vou selecionar de metas até aqui embaixo. Vou colocar aqui no grupo fonte, vou colocar todas as bordas. E agora vamos colocar aqui a meta do vendedor, que vai ser de 200 mil. 200 mil. Enter. Vou dar um clique aqui. Vamos aqui no grupo número. Aqui no que está geral, vamos mudar para moeda. Se acontecer isso aqui, não se preocupe, é que o valor não coube. Eu posso aumentar um pouquinho aqui a coluna. Um pouquinho mais até aparecer. Repare, eu não quero esses 00 de casas decimais. Como é que eu tiro? Como fizemos antes? Como é que eu vou tirar esses 00, essas duas casas decimais? Eu venho aqui no grupo número. No grupo número aqui, eu tenho esse botão que é diminuir casas decimais. Cliquei nele uma vez, mais uma vez. Então, cliquei duas vezes e aquele 00 sumiu. Agora eu vou puxar essa meta até aqui embaixo. Vem aqui no cantinho, ó, tem aqui a célula. Vem aqui no cantinho, cruzinha preta e desço. Pronto, já temos aqui a meta de cada vendedor. Então, agora podemos criar o nosso gráfico de linha. Então, nós queremos colocar uma linha aqui para poder visualizar melhor qual vendedor atingiu ou qual vendedor não atingiu a meta. Então, primeiro, nós temos que inserir essas metas aqui no gráfico. Como é que eu faço isso? Então, eu tenho que inserir as metas aqui no gráfico. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse em qualquer lugar aqui, ó, nessa área vazia aqui perto das colunas, botão direito, e eu tenho aqui a opção selecionar dados. Cliquei, apareceu esta janela aqui. Agora eu vou clicar no botão adicionar, ele pede o nome para a série. Como eu quero trabalhar com as metas, eu quero a coluna de metas, eu vou escrever metas. Metas. Posso dar qualquer nome, mas como nós queremos pegar as metas, eu escrevi metas. Então, o nome da série vai ser metas. Agora ele pede os valores da série. O que são os valores da série? São as metas. Então, aqui em valores da série, eu vou clicar nesta setinha aqui, ó, nesta seta, e vou selecionar as metas. Pronto. Vou apertar a tecla Enter. E vou dar um OK. Então, na verdade, mais um OK. Quando eu fiz essa tarefa, eu criei um outro gráfico, só que ficou um gráfico de colunas também. Tá vendo esse laranja mais escuro? São as metas, olha só. Se eu seguir aqui, ó, o topo tá aqui em 200 mil. Então, ó, 200 mil, tem 200 mil, 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 200 mil. Você está na linha dos 200 mil. Então, quando eu selecionei dados e criei aqui a minha meta, a meta ficou como um gráfico de colunas também, mas eu não quero que a meta, que é esse laranja mais escuro, fique em colunas, eu quero que fique uma linha. Agora, como é que eu mudo essa meta que está em colunas para linha? Bem fácil, eu vou em qualquer coluna, aqui do gráfico agora de metas, aqui que esse laranja mais escuro, então em qualquer uma dessas colunas, clico com o botão direito
e venho nesta opção, ó, alterar tipo de gráfico. Cliquei e observe aqui, ó, série 1. Quem é série 1? Série 1 é o gráfico de colunas, esse laranja claro que nós fizemos primeiro, laranja claro. E quem é metas? É esse gráfico aqui de coluna, mas está o laranja mais escuro. E esse aqui, ó, os dois estão como coluna. Mas o metas não, o metas eu quero que seja um gráfico de linhas. Então eu venho aqui, coluna agrupada do gráfico de metas, clico e venho aqui, ó, em linha. Dou um clique e observe aqui, ó, já ficou uma linha aqui. Vou dar um OK. Pronto, ó, já tem um gráfico de linhas. Tinha virado um gráfico de colunas, agora nós mudamos para um gráfico de linhas. E observe que essa linha está exatamente aqui em 200 mil. E agora é bem fácil ver, é muito mais fácil visualizar qual vendedor atingiu a meta. Por exemplo, como eu falei, Tocofome não atingiu a meta. Lambisgoia ultrapassou a meta de 200 mil porque passou o gráfico de linha. Fechaves não atingiu a meta. Rolando Caio ultrapassou a meta. Rolando Volta ultrapassou a meta. Gina Fonfon não atingiu. Astolfo Gil não atingiu. Caio de Escada ultrapassou a meta. E Mag Bisurada não atingiu a meta. Então você viu que com esse gráfico de linha, ficou bem fácil visualizar qual vendedor atingiu ou não a meta. Se você quiser, você pode mudar a cor dessa linha. Eu vou dar um clique nela, olha só. Cliquei na linha, toda ela ficou selecionada. Eu vim aqui em formatar, eu tenho aqui o contorno da forma. Vou colocar, por exemplo, um contorno roxinho. Então, ó, tu pode mudar, passando o mouse em cima nas cores, vai mudando lá a linha. Vou colocar esse roxo aqui. Pronto, clico fora e tenho aqui meu gráfico de linhas perfeito. Então, agora o que nós podemos fazer? A meta foi de 200 mil, mas de repente achei 200 mil está uma meta muito alta. Então, venho aqui na célula C5, vou colocar 150 mil. 150, 1, 2, 3. Eu mudei aqui no Tocofome, a meta foi 150 mil. Se eu apertar a tecla Enter, observe, só o Tocofome, ó, os outros permaneceram 200 mil, ó, 200 mil os outros. Mas Tocofome, a meta do Tocofome agora é 50 mil. Mas eu quero 50 mil para todos. Então eu clico aqui no 150 mil, venho aqui no cantinho e puxo até lá embaixo. E olha só, já diminuímos a meta para 150 mil. Bem legal, né? Você muda aqui, vamos aumentar a meta para 250 mil. Vou clicar aqui no 150, colocar 250 mil, Enter. Venho aqui, puxo para baixo. Olha só, mudamos a meta para 250 mil. Voltar para 200 mil novamente. 200, 1, 2, 3. Enter. Como eu mexi só no Tocofome, só a meta do Tocofome que baixou. Mas eu quero todas. Clico no 200 mil e vou puxar até aqui embaixo. Bom, então mudamos a meta para 200 mil, mudamos para 150 mil. Tu também pode botar a meta individual para cada vendedor. Por exemplo, o Tocofome, eu quero que a meta dele seja 150 mil. Vou dar um Enter. Olha só, a meta do Tocofome, a meta de venda dele vai ser de 150 mil. Porque de repente ele é novato na empresa, então não estão exigindo tanto. A Lambisgoia, eu quero colocar uma meta de 120 mil. 120, 1, 2, 3. Enter. Olha só. O Tocofome, a meta é de 150, mas a da Lambisgoia, a meta é de 120. Por exemplo, Fechaves, vou botar uma média de 250 mil. 250, repare, quando apertar Enter aqui, a Fechaves vai subir um pouquinho aqui. Vou apertar Enter. Opa, botei 25 mil, 250 mil, 250, 1, 2, 3, faltou um zero. Olha só. 250 mil é a meta. Então, o Tocofome está com a meta de 150 mil. A Lambisgoia, a meta é de 120 mil. A Fechaves, a meta foi para 250 mil. Vamos botar mais um aqui. O Rolando Caio, vamos botar a meta para ele de 50 mil. Bem pouco. Então, Rolando Caio. Então, quando eu der Enter, o Rolando Caio vai cair mais ou menos para cá. Ó. Vamos ver? Vou apertar a tecla Enter. E olha só. Vamos botar uma meta aqui para o Astolfo Gil. Astolfo Gil, vamos botar uma meta de 190 mil. 1, 2, 3. Então, vai atualmente, ó,
O Astolfo fugiu, a meta dele está em 200 mil. Agora nós baixamos para 190. Vou apertar a tecla Enter e baixou um pouquinho só. Então você viu que você pode brincar com as coisas aqui. Pode botar a meta individual ou pode colocar uma meta para todo mundo. Se quer colocar a meta individual, basta ir mudando aqui o valor de meta para cada vendedor e o gráfico vai se adaptando. Mas vamos voltar agora para 200 mil para todo mundo. 200. Enter. Clico aqui no 200 e vou puxar aqui para baixo. Então, pessoal, este foi o nosso objetivo de hoje. Criamos um gráfico demonstrativo de metas de vendas com um gráfico de colunas, que é este laranja aqui, misturado com um gráfico de linhas. Viu que foi realmente algo bem interessante que você pode usar na tua empresa e com certeza, fazendo algo assim, você vai começar a se destacar da empresa. Só vou mostrar uma coisa que eu não mostrei antes. Se você quiser, antes de terminar, se quisesse mudar a cor de fundo, eu não quero isso aqui branco, eu poderia clicar aqui, vou lá em formatar, eu posso, ó, preenchimento da forma, eu posso botar uma cor de fundo, ó. Posso colocar uma cor de fundo para o gráfico, posso lá em preenchimento da forma de novo, preenchimento da forma, posso colocar uma imagem, se quiser colocar uma imagem de um arquivo, pegar uma imagem qualquer aqui, pegar esse aqui, ó, essa imagem aqui, 2 cliques, posso colocar uma imagem de fundo, vou lá de novo a preenchimento da forma, então podemos colocar uma cor de fundo, podemos colocar preenchimento da forma, podemos colocar uma cor de fundo, podemos colocar uma imagem, podemos colocar um gradiente, olha só que gradiente roxinho, mas se eu vir aqui mais gradiente, aparece esse painel aqui, eu tenho aqui o preenchimento de gradiente, e eu posso vir aqui ó, em gradientes pré-definidos, escolher um gradiente. Olha só, botei um gradiente, vou fechar aqui. Posso também vir aqui em preenchimento da forma. Então, cor, imagem, gradiente ou textura. Então aqui tem textura, também posso colocar de fundo aqui do gráfico. E essas mesmas opções pode se aplicar às fatias. Vamos voltar, vou deixar sem nada. Preenchimento da forma, vou deixar sem preenchimento. Eu vou clicar aqui fora do gráfico e observe o seguinte, eu não quero esta linha aqui, ó. Parece que o gráfico está dentro de uma moldura. Eu quero dar a impressão que o gráfico está inserido na planilha. Então eu vou clicar aqui e eu vou tirar aquela borda. Como é que eu tiro a borda? Guia formatar, contorno da forma, eu vou colocar sem contorno. Pronto? Agora sim, ó, parece que o gráfico realmente está inserido na planilha, não tem aquela moldura. Mas voltando então, pessoal. O nosso objetivo hoje foi criar um gráfico demonstrativo de metas com um gráfico de colunas e um gráfico de linhas. Realmente você deve ter percebido que não foi difícil fazer, mas é importante que você pratique. Não somente assista essa aula, procure fazer essa planilha e criar o gráfico. Então, você fazendo a tarefa, aprende muito mais rápido que apenas assistindo. Se você gostou dessa aula, eu quero falar com você sobre uma promoção imperdível. Não tem outra igual na internet. Esta promoção eu criei com o propósito de realmente ajudar. Eu quero fazer de você um profissional diferenciado em conhecimento, um profissional elogiado na empresa, ou então com perspectivas reais de conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho. Chega de pegar vídeos picados na internet, onde na maioria das vezes não há uma sequência correta de aprendizado. Eu criei um canal no YouTube onde estou colocando vídeos de Excel básico avançado até a criação de dashboards, Word básico e avançado. Também colocarei vídeos de Power BI, que é um dos programas mais pedidos hoje nos processos seletivos de empregos, vídeos de Photoshop, vídeos de CorelDRAW e também vídeos de outros cursos que pretendo colocar. E toda semana essa playlist de vídeos será atualizada, ou seja, toda semana eu colocarei novos vídeos. E você poderá adquirir esse pacote com vários cursos por apenas uma única parcela de R$ 47,00. Pagando apenas uma única parcela de R$ 47,00, você terá acesso a todo esse pacote com vários cursos. E quais as outras vantagens? Bom, você terá acesso vitalício aos cursos, certificado, que é muito importante, suporte via WhatsApp,
vídeos de Word básico avançado, vídeos de Excel básico avançado, vídeos de como criar dashboard no Excel, vídeos de como criar dashboard no Power BI, vídeos de Photoshop, vídeos de CorelDRAW e também vídeos de outros cursos que pretendo colocar. E como fazer para adquirir esse pacote de cursos? É muito simples. Basta fazer um Pix para este número aqui, ó, 995 48 5139. É celular e vai aparecer César. E esse número é o meu WhatsApp. Então, assim que você fizer o Pix, você envia o comprovante para este WhatsApp e em seguida eu enviarei para o teu WhatsApp as playlists dos vídeos. E lembrando que a playlist será atualizada toda semana com novos vídeos. E outro detalhe, esse WhatsApp 995485139, que eu falei é o meu WhatsApp, você, através dele você poderá falar comigo a hora que quiser e através dele que você terá também suporte para tirar qualquer dúvida que tenha em relação aos cursos. Então, para terminar, aguardo o teu contato, desejo muita saúde, muito sucesso e fique com Deus.